Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje, como vocês podem ver aqui às minhas costas, eu cumpro uma promessa feita no programa anterior aqui do nosso Espaço Heráclito, gravado em Chicago. Hoje, pessoal, a gente está aqui em Chicago Downtown, à beira do Lago Michigan, esse belíssimo lago que mais parece, na verdade, uma extensão oceânica, para nós fazermos o terceiro programa da série do Espaço Heráclito aqui nos Estados Unidos, mais especificamente em Chicago. No mês que vem, eu prometo a vocês que o Espaço Heráclito será gravado em outras cidades. Por exemplo, eu pretendo ir a Nova York e Boston, então eu farei programas do Espaço Heráclito por lá. Inclusive a minha orientadora aqui nos Estados Unidos, desse período em que eu estou nos Estados Unidos para concluir a minha tese de doutorado, a professora Susan McReynolds, me indicou a cidade de Boston como, digamos, uma sucursal europeia nos Estados Unidos, onde nós eventualmente poderemos encontrar locais menos novos, porque Chicago é uma cidade aqui, principalmente downtown, é uma cidade forrada por novos arranha-céus, nessa sanha narcísica e competitiva dos Estados Unidos, por criar, além de marcos econômicos, marcos simbólicos de ostentação, dominação e assim por diante. Então Boston, segundo a Susan McReynolds, nos trará uma perspectiva, digamos, mais voltada para uma arquitetura distinta dessa do marco mais propriamente comercial. E, apesar disso, Chicago traz, diferentemente de São Paulo, e eu venho comentando isso ali na minha página do Facebook, onde eu posto uma série de fotos aqui de Chicago, eu venho comentando que a faceta mais propriamente do capitalismo voraz parece, curiosamente, mais própria a São Paulo do que a Chicago, porque ainda aqui, talvez como marco simbólico de competição com o velho continente europeu, haveria, desde os primórdios de Chicago, a cidade foi destruída por um grande incêndio em 1871 e depois começou a ser reconstruída arquitetonicamente, então haveria uma preocupação com o belo arquitetônico distinta daquela que aparentemente não há na estética do feio de São Paulo, sobretudo nos seus marcos mais comerciais ali da Paulista e da Berrini. E é interessante que nós encontramos aqui em Downtown uma série de prédios que foram construídos por meio de concursos arquitetônicos, em que vários arquitetos europeus ganharam os certames para erigirem esses prédios em marcos sincréticos. E existe inclusive um prédio aqui em Chicago que conjumina a fachada mais propriamente espelhada dos prédios comerciais, ou dos prédios comerciais mais recentes, com uma arquitetura gótica. É algo, um ornitorrinco, mamífero que bota ovos aqui em Chicago. Mas então, antes de nós darmos início ao debate de hoje, que trará alguns marcos de discussão sobre os limites do pós-modernismo e a possibilidade de a massa despontar, a massa, esses movimentos de massa despontarem como características emancipatórias, eu gostaria de lembrar vocês as 3 formas por meio das quais vocês podem assistir aos programas anteriores do Espaço Heráclito. Se este apresentador, escritor, não estiver engranado, esse nosso Espaço Heráclito de hoje é o 52º programa da série, pessoal. O nosso Espaço Heráclito já completa 1 ano e 1 mês no ar e vocês podem assistir ao programa por intermédio de 3 fontes. A primeira delas, como eu sempre digo, é o nosso Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Vocês entram ali no Portal Heráclito e, se vocês acessarem a parte superior da página, há um link para vídeos. Quando vocês clicam na aba Vídeos, vai aparecer o link para intervenções heraclitianas, e por meio desses links vocês vão ter acesso a uma série de entrevistas, palestras e discussões das quais este apresentador vem participando. E no link Espaço Heráclito, vocês vão ter acesso a todos os programas da trajetória do Espaço Heráclito, desde setembro do ano passado até agora. O nosso querido Adriano Borim, da Balu Design, vem subindo os vídeos para o Portal Heráclito, vem atualizando passo a passo, conforme os novos programas surgem.
E as duas outras possibilidades pelas quais vocês podem assistir aos programas do Espaço Heráclito são o YouTube. Os programas também vão ali para o YouTube. Vocês coloquem Espaço Heráclito junto com o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler. Ali no YouTube vocês vão ter acesso a todos os programas. E é bom lembrar que os programas, como vocês já sabem, tem duas partes, parte 1 e parte 2. E a terceira fonte por meio da qual vocês podem assistir aos programas do Espaço Heráclito é a página da TV UOL, que é a amiga parceira da TV Geração Z, por onde passa o nosso Espaço Heráclito, que durante o período em que eu estiver aqui nos Estados Unidos, deixa de ser semanal como era aí no Brasil onde vocês estão e passa a ser quinzenal. Então, hoje, o Espaço Heráclito vai ao vivo pela página da nossa TV Geração Z e daqui a 2 semanas, daqui a 2 segundas-feiras, o programa volta ao vivo. Tá bom, pessoal? Muito bem. Com o Lago Místico, esse belíssimo lago, não sei se vocês conseguem, eu consigo escutar aqui o tremelicar dos barcos ancorados aqui, não diria ancorados, porque eles não são barcos de grandes magnitude, mas eu diria os barcos parados aqui no nosso Lago Místico, cumprindo a promessa que eu tinha feito a vocês de vir até aqui, porque os 2 outros espaços Heráclitos haviam sido gravados no quintal da casa onde eu venho morando aqui nos Estados Unidos. E hoje, para fazer uma discussão que eu considero eminentemente importante, eu, à beira aqui do Lago Michigan, trago um ponto sobre o pós-modernismo e os limites do pós-modernismo e a possibilidade de as massas alcançarem um movimento de consciência política, de contraposição social, de tal maneira que virem um ariete de emancipação. A gente vai por essas duas partes, fazendo mediações históricas, como eu costumo fazer aqui no nosso Espaço Heráclito, para nós primeiramente entendermos o que seria o pós-modernismo. Primeiramente, nós temos que remontar ao que seria a modernidade, essa ascensão brutal e revolucionária a princípio do capitalismo. O modernismo e a modernidade, há contraposições ao longo da fortuna crítica entre filósofos, historiadores, teóricos sociais, sociólogos, sobre a noção de modernização, de modernidade abarcando o processo econômico-político de modernização e um modernismo estético-filosófico de apreciação desse movimento. Mas, na verdade, esses movimentos se imbricam. Vocês podem ler, por exemplo, um belíssimo ensaio do pensador alemão Walter Benjamin, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, em que, ao falar da ascensão do cinema, ele já mostra como a arte, na modernidade, não se dissocia mais de todo o seu fator de reprodução econômica. Diferentemente da literatura, e aí eu posso falar como escritor, a literatura no seu nascedouro implica que haja a solvência para o escritor, para que ele tenha tempo livre para compor uma obra. Agora, a literatura já se vê eminentemente arregimentada pelo fator de desenvolvimento do mercado, uma vez que o livro precisa ser distribuído, uma vez que precisa haver advertising para que o livro, além de circular, possa circular com visibilidade. Se é verdade que a literatura pode surgir, em termos da esfera produtiva, como algo eminentemente barato, se comparado ao cinema, é fato que, ao se espraiar como mercadoria artística, e apesar de, obviamente, eu conceber um potencial crítico, algo como, na tradição do marxismo, um valor de uso para a arte, em contraposição ao seu valor de troca, a sua permeabilidade mercadológica, é fato que, para a disseminação do produto artístico, que ainda assim pode ser um antiproduto com a sua mensagem crítica, com a sua conformação de criticidade em relação à realidade, essa disseminação implica uma regimentação para a arte que no cinema não se dá apenas na esfera da distribuição, já se dá, na verdade, desde a consubstanciação do cinema, eu diria até idealmente, porque Hollywood, por exemplo, o seio da indústria cultural analisada pelos pensadores alemães, amigos do Walter Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheimer, Hollywood já se consubstancia como uma indústria, com a sua divisão social do trabalho bastante férrea. Roteiristas, produtores, diretores, maquiadores, corpo de artistas, contra-regras e assim por diante.
Então, quando nós falamos em modernidade, nós falamos de esferas de desenvolvimento político-econômica derivadas da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, movimento de modernização esse que, de fato, trouxe o conceito ecumênico de humanidade para a esfera da história. Na verdade, a história forja a noção de humanidade com a expansão do capitalismo e a apreensão da humanidade como um todo na Terra, para além do provinciano, para além do comezinho, integrando as mais diversas partes na esfera produtiva. Isso possui uma característica de emancipação que, como nós sabemos, traz uma série de contradições na medida em que essa emancipação não serve à maior parte da humanidade e acaba, sim, se servindo dela em prol dessas grandes corporações que encabeçam o movimento de modernização. E a questão do modernismo, a questão da modernidade, vamos chamar aqui de modernidade, traz para nós um aspecto de apreensão do real e um aspecto de apreensão de que a história teria um sentido para emancipar a humanidade. Essa é a mensagem maior do iluminismo no seu sentido progressista, seja o liberalismo, a princípio é bom lembrar, apesar de nós termos aqui a pecha do neoliberalismo como sendo um movimento eminentemente excludente, e o é, o liberalismo no seu nascedouro traz uma noção de atomização, de iniciativa individual contra o domínio brutal dos grandes monarcas de Estado que comandaram o movimento inicial do capitalismo, o Marx chamaria de acumulação primitiva dos capitais, com a formação dos grandes estados capitaneada pelo espraiamento do mundo, o movimento de grandes navegações, do qual, inclusive, o Brasil fez parte como a formação do Império Colonial Português e Europeu. Então, pessoal, quando nós falamos desse movimento de modernidade, nós falamos de uma tentativa de transformação do mundo, seja num sentido de encampá-lo economicamente, seja no sentido com os socialistas, o braço mais radical desse iluminismo totalizante, para liberar os fatores universais da produção do capitalismo que ficariam retidos pelo seu caráter privatista, o seu caráter de concentração das riquezas ao invés da sua consequente disseminação. Esse movimento é fundamental para nós entendermos o que vem a ser depois o pós-modernismo, porque se nós falamos de um pós-modernismo, nós falamos justamente, aqui vocês vão me ver olhando para um instrumento de contagem dos minutos, porque já que as nossas queridas Roberta e Marcela estão no Brasil, a equipe aqui nos Estados Unidos se restringe a esse apresentador. Então, quando nós falamos em pós-modernismo, nós falamos justamente de algo que vem após o modernismo, ou eles acham que vem após o modernismo e viria após, porque eles consideram que há uma ruptura do moderno para o pós-moderno, de tal maneira que houvesse uma superação, mas para usar um termo mais próprio ao pós-modernismo, eu falaria em descontinuidade, em ruptura com o movimento moderno. E qual seria essa noção? Nós temos ali, em princípios do século XX, a grande Revolução Russa, trazendo a possibilidade de que a Revolução Socialista se espraiasse para o mundo inteiro. Nós temos a eclosão, duas décadas depois da Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética se consubstanciando como grande marco, com as suas várias contradições oriundas do stalinismo, da brutalidade, do assassínio do stalinismo. Nós temos a União Soviética como marco de tentativa de organização coletiva da propriedade da riqueza socialmente produzidas. E isso vai girar a história do século XX, da segunda metade do século XX, daquilo que os historiadores vão chamar de pós-Segunda Guerra, como a Guerra Fria, a tensão entre este país aqui, a tensão de um bloco capitaneado por este país aqui, os Estados Unidos, e a União Soviética do outro lado. Se nós não formos dogmáticos, e nós tentamos pautar o espaço Heráclito pela completa ausência de dogmatismo, nós vamos ver muita contiguidade entre capitalismo e socialismo real, tal como foi desenvolvido a partir da União Soviética. De tal maneira que um grande autor alemão, falecido, infelizmente falecido, mas falecido recentemente, há 2 anos, o Robert Kurz,
teórico social alemão Robert Kurz, vai interpretar o desenvolvimento dos países atrasados economicamente, na ciranda de espraiamento mundial do capitalismo, por exemplo, Rússia, que depois vai formar o país principal da União Soviética, e China, como uma tentativa autoritária de perfazer, por meio de uma rapidez astronômica, dado que os europeus, os países da Europa Ocidental, tiveram 4 séculos de período de acumulação primitiva dos capitais, 4 séculos baseados na escravidão, para formarem um potencial de acumulação de capitais que geraria a modernização da Revolução Industrial. Esses países, entrando de forma retardatária, tomam medidas draconianas com a sua população e no bojo do seu desenvolvimento completamente desenfreado, de aniquilação da natureza, como se deu também, obviamente, na Europa Ocidental e se irradia para o terceiro mundo, de tal maneira que eles acompanham a brutalidade de formação do capitalismo com um socialismo de Estado, um capitalismo de Estado, dado que a Europa Ocidental se pautava mais por relações de mercado. Isso é interessante para nós falarmos, por quê? Porque, na verdade, o pós-modernismo vai vir no bojo de um tipo de capitalismo híbrido que se deu ali na Europa Ocidental, sobretudo por conta do medo de espraiamento do Exército Vermelho, que encampou toda a parte da Europa do Leste, como vocês sabem, na expressão do Winston Churchill, que foi primeiro-ministro inglês, a formação da Iron Curtain, a cortina de ferro ali no leste europeu. Esse capitalismo que se forma na Europa Ocidental, capitalismo chamado de welfare state, que vem sendo desmontado, começou a ser desmontado com a Margaret Thatcher na Inglaterra e aqui nos Estados Unidos com Ronald Reagan, esses dois políticos, aí sim, encampando o neoliberalismo a partir de fins da década de 70, esse capitalismo do bem-estar social, pessoal, trouxe o melhor dos dois mundos, se nós formos chamá-los de dois mundos do capitalismo, a pujança do desenvolvimento econômico do capitalismo, a geração de riquezas, com proteção social amplíssima, como nunca houve na história da humanidade. Isso é muito importante para nós, esse preâmbulo histórico é muito importante, porque o pós-modernismo, que eu vou trazer aqui para vocês a partir dos movimentos 68, ele rompe a noção de um movimento de totalidade para buscar mudanças mais micrológicas, uma contraposição à ocupação do poder do Estado, mas uma questão de base para nós entendermos as reivindicações do pós-modernismo é a compreensão de que parecia a eles que o capitalismo havia chegado a um princípio de opulência e disseminação da riqueza, de tal maneira que fosse possível abrir mão do poderio de Estado como um todo, ou do pensamento total sobre o desenvolvimento da história, para encampar determinados marcos de reivindicação. Isso, como no Brasil, aí vocês estão no Brasil, ou as pessoas que estão assistindo ao Espaço Heráclito de outros países, aqui dos Estados Unidos, por exemplo. Vocês que estão no Brasil, e mesmo aqui nos Estados Unidos, quando essas reivindicações são transplantadas para a periferia do capitalismo, e obviamente nós não estamos, que eu não estou aqui na periferia do capitalismo nos Estados Unidos, estou no coração dele, porém, vem com um sentido contraditório sobre o qual eu vou falar para vocês no segundo bloco. Porque quando essas reivindicações pós-modernas são transplantadas, por exemplo, no Brasil, para a cidade de São Paulo, eu vou trazer um marco de discussão sobre as ciclovias do prefeito Fernando Haddad, gera-se uma tensão, porque determinados pressupostos de desenvolvimento não estão presentes no Brasil, em São Paulo, por exemplo, para que essas reivindicações micrológicas possam aderir, como se dá, por exemplo, em Amsterdã, a totalidade da cidade, a totalidade do desenvolvimento. Isso gera uma tensão, um tipo de transfusão artificialesca para nós entendermos o que são essas reivindicações políticos-sociais. Eu vou parar por aqui agora, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso Espaço Heráclito discutindo pós-modernismo e, ao fim, as reivindicações das massas nesse terceiro programa aqui feito à beira do Lago Michigan. Voltamos já já, pessoal. Tchau, tchau.